Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar na nossa reflexão sobre o tema o medo da vida e o medo da morte. Isso é um tema bastante comum na vida da gente, mas que causa bastante estranheza, né? Nós não temos ali uma posição correta ainda, pelo menos é o que eu observo, né? Diante dos atendimentos das pessoas com que eu falo todo dia. E nós não temos uma noção real do que é vida, do que é morte. Então a gente vive com medo de morrer, né? E depois morre com medo de viver. Parece até uma brincadeira, tudo, mas não é. A gente perde muito tempo entre um extremo e o outro e deixa de fazer e deixa de existir, né? Aquilo deixa de usar realmente o tempo necessário para aquilo que realmente importa. Então muito tempo é perdido através dessa situação. E o medo da morte é uma coisa que olha, eu tenho medo de morrer, é um medo, né, sem muito sentido. Se você colocar no ponto racional da coisa, ele não faz o sentido, porque é uma coisa que vai acontecer. Isso já estava em contrato, né? A gente colocou isso no contrato, sabia disso. E não é letra miúda, é letras grandes. Quando você veio para cá, você sabia disso. Mas eu quero ir numa outra situação. Fugimos do sofrimento. Olha, o sofrimento é ruim, não dá, não quero, mas o que a gente mais faz é sofrer. Isso também estava no contrato, né? E por que a gente foge desse extremo? Né? Não, na verdade não foge, né? Na verdade a gente fica no extremo. Eu tenho medo de morrer e eu vivo uma vida inteira para não morrer. E aí eu deixo de viver realmente a minha vida porque muitas coisas eu deixei de fazer porque senão eu posso morrer. E isso parece bobeira, mas não é. Se você observar isso, dentro da gente é muito grande. A gente vê as pessoas o tempo inteiro vivendo com medo das coisas, com medo da morte. E essa morte, eu represento ela aqui não somente a morte física, mas a gente tem medo de matar qualquer coisa. A gente tem medo de que as coisas morram. Então eu conheço adultos que ficaram com medo de matar a criança. E aquela criança ainda está ali. Poxa, mas a atitude da criança não condiz mais com a vida do adulto. Né? Então eu tenho medo dos sonhos que eu terei, das ilusões, das brincadeiras. Então, tanto o que está lá na frente como o que ficou lá atrás, eu tenho medo. E esse medo, ele vai perdurando uma vida inteira, proibindo ou bloqueando as pessoas de viver o que elas realmente são. Se eu realmente entendesse o processo da morte, né, parasse para analisar um pouco, eu ia perceber que a morte, ela faz um conjunto, uma parceria com a vida. O mundo é dual, dia e noite, quente e frio, vida e morte. Mas a morte, eu tive uma ideia errada dela. Então, saber a serenidade na hora de partir é algo muito sutil. E é algo que só aquelas pessoas que realmente pesquisaram, entenderam, estudaram aquilo para poder entender essa passagem. E quando você faz essa passagem, não quer dizer que você morreu. Não quer dizer que aquilo acabou. Morreu um corpo físico. E aí eu não estou falando de religião, porque senão a pessoa fala, mas isso é do espiritismo, isso é do kardecismo, isso é... Não, eu estou falando da essência. Os indianos, eles têm uma passagem que eles falam que eu acho muito interessante, né? É a história do golfinho. Então o golfinho, ele dá aquele salto, quem está aqui fora fala, ó, ele está vivo. Mas quando ele penetra na água de novo, quem vê a parte de baixo dentro da água fala, agora ele está vivo. Então é como se o peixe olhasse e falasse, agora ele está vivo. E como o ser humano aqui fora, quando ele sai, fala, agora ele está vivo. E ambos, se tivesse o conceito, né, de olhar nas duas, e o homem hoje tem essa característica de ver ele tanto em cima, fora da água, como dentro da água, sabe que você está vivo nos dois planos. Então essa dificuldade que a gente tem para entender a nossa postura dentro de planos diferentes é o que bloqueia e é o que faz mal.
pra gente e faz a gente ter medo. A gente tem medo de viver as nossas emoções, a gente tem medo de viver os nossos desejos. Muitas vezes a gente tem medo de se colocar diante das pessoas. Ah, eu vou ter que ler naquele monte de gente, eu vou ter que falar para aquele monte de gente. Ah, mas eu vou ter que me apresentar ali naquele grupo. E esse medo, ele vai paralisando a gente. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu quis morrer lá porque aconteceu tal coisa. Então, quer dizer, você acha que se você morrer, aquilo tudo acaba. A representação do acabar é muito grande diante da morte, quando na verdade não acaba. É só mais um estágio. Então, quando a gente para e começa a entender isso, você vai ver que você tem medo de viver, porque você tem medo de morrer. Então, toda vez que você nega a morte, que você não quer a morte, você também automaticamente está negando a vida na dualidade dela. Ter medo de morrer, ter medo de viver. E aí a gente vê tantas pessoas com tanto medo. Eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de perder o bem-estar, eu tenho medo de perder os bens, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo da dor, eu tenho medo do sofrimento. Mas isso estava escrito no contrato, que você ia ter momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de alegria, momentos de riqueza, momentos de pobreza. E por que que a gente tem medo disso? E esse medo faz com que nós não absorvemos as experiências, que nós não conseguimos entender as experiências de cada momento. Se eu não consigo entender o momento da vida e da morte, como é que eu vou entender as experiências que isso traz para mim? E a gente está aqui, não dá para negar que é para aprender alguma coisa, que é para desenvolver a nossa evolução, o nosso pensamento. A partir do momento que eu consigo entender isso, eu vou evoluindo, porque eu vou matar até mesmo um pensamento que eu tinha. Aquilo vai morrer, vai deixar de existir porque chegou um novo, chegou um conhecimento novo. Aquele conhecimento antigo, ele se acabou. Ah, mas o conhecimento nunca morre. Morre sim. Porque primeiro eu aprendi o que era o A, o que era o B. Depois eu aprendi a juntar o A e o B. Depois que eu aprendi a juntar o A e o B, eu comecei a entender o que significava aquilo. Então aqueles pensamentos iniciais, eles foram morrendo. Hoje eu não preciso mais saber o que é um A, o que é um B, eu já sei. E eu já sei o que eles formam. Então esses pensamentos vão ficar para trás, esses ensinamentos. Porque o novo virá. E ali eu vou entender o que eu posso fazer com A e B. Então quando a gente pensa em morte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o apego, ele faz parte disso. Então, quando eu me apego em alguma coisa, quando eu quero controlar alguma coisa, por exemplo, um sofrimento, você se apega a um filho, o filho vai morrer. Eu sei que, né, muita gente não concorda com isso, mas ele vai morrer. E o dia que ele morrer? Aí você fala, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Como não? No contrato não estava escrito que você ia vir com ele, embora com ele, mesmo porque você veio muito primeiro do que ele. E ele, pela lei, provavelmente deveria ir muito depois de você. Às vezes ele vai antes. Então, gera o sofrimento. E o sofrimento faz parte da vida. Agora, como que eu me coloco, como que eu me refaço diante do sofrimento? E por que que isso é um sofrimento tão grande? A gente nunca parou para perguntar. O intuito da reflexão é essa. É fazer você refletir. Porque eu falo assim, muitas vezes a gente sofre com a perda, né? Vou pegar a mesma perda, porque é a morte. Então você perde aquela pessoa que você gosta. E ali você chora e você põe. A dor que você está sentindo, o choro ali, não representa aquela pessoa na tua vida. Aquele choro, aquela dor representa a falta que aquilo vai estar fazendo. Mas não representa a pessoa. Mas a gente insiste em chorar, em dar escândalo, em sofrer para mostrar para o outro que a gente está sofrendo. Mas você só está mostrando o sofrimento.
Você não está representando a pessoa ali. Eu amava tanto, eu gostava tanto, meu Deus. Aquilo você só está demonstrando o sofrimento. Não tem nada da pessoa ali. Observem isso. Escutem isso com bastante calma, tá? Então não vá ser reativo em cima do que eu estou falando. Reflita do que eu estou dizendo. Por isso que eu falo aqui, várias vezes já disse isso, né? Que o sofrimento ele é opcional. Então, na medida que eu trabalho toda essa situação aqui dentro e aí eu jogo o meu sofrimento para fora, provavelmente eu não entendi nada da vida ainda. Porque aquilo poderia acontecer. Eu não sei quem, como, quando, que horas vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Eu tenho a minha família aqui. E eu sei que a qualquer momento um de nós vai embora. Eu não sei quem é o próximo, mas alguém vai. Então, quando você tem consciência disso, você começa a viver com essas pessoas tudo o que você ainda não viveu. Você já parou? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você faria hoje se você fosse morrer amanhã? Quando eu pergunto para as pessoas morrer, elas soltam a franga e falam que vai fazer tudo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falo, ué, então por que você não faz? Ah, não, porque tem isso, porque tem aquilo. Aí começa a vir o medo. Então, quer dizer, você vai vivendo uma vida reprimida, uma vida dependente, uma vida pobre, porque você tem a noção do infinito. Você não sabe quando você vai morrer ou quando as pessoas vão morrer à tua volta. Então você deixa para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu vejo. Amanhã eu faço, depois eu vejo. E ali vai passando. Quando ela chega, nossa, morreu? É, morreu. Mas já, já. Eu não sei o que é já para você. Às vezes faz 40 anos que tá aí e você não fez. Agora que bom, você falou já, mas e nos 40 anos? O que é que você fez por isso? Nada. Então é algo que, esse áudio aqui eu acho que ele é para a gente parar mesmo e refletir acerca da vida e da morte. Porque ambos os medos, tanto da vida, do nascer, quanto do morrer, nos machuca. E a gente deixa de entender isso. Aí eu vejo gente que perde um ente querido e fica ali, um amigo, um filho, um benê, e ali a pessoa ela meio que paralisa a vida dela. 10 anos, 20 anos sofrendo aquela perda. Mas aquilo nunca foi dela. Talvez ela nunca sentiu de verdade a emoção de estar com aquela pessoa. E agora, porque morreu, ela não consegue se desvencilhar, talvez por culpa, ou por ter se colocado muito na mão daquela pessoa. Olha, você é a minha vida. Isso é tudo muito bonito no papel, na teoria. Mas na prática da vida, nas leis da vida, isso é um grande veneno. Você é a minha vida. Não. Eu posso representar isso para você de uma outra forma. Olha, eu gosto muito de você, você é bastante importante na minha vida, eu te amo de verdade. Mas eu tenho a minha vida e você tem a sua, porque tanto eu quanto você vamos embora. E o outro vai ter que continuar. A gente vê isso o tempo todo. Observar isso, né? Olhar para esses padrões que a gente coloca, que parece ser muito bonitinho, muito legal, traz todo o sofrimento. A maioria das pessoas que eu vejo durante o dia, elas não vivem a vida que elas gostariam de viver, porque ela tem uma ilusão, que a vida tem que. Mas a vida não tem que. A vida ela simplesmente segue despreocupadamente. Agora, o que você vai fazer dentro da vida, que é a grande chave para você, que é a grande sacada. Agora, se você se segura, se você tem medo, se você se bloqueia, a vida não tem nada a ver com isso. Eu vejo as pessoas revoltadas com a vida porque a vida não deu o que elas queriam. Eu falo, mas você foi atrás do que você queria? Não.
Ai, minha mãezinha que eu amava tanto. Tá, mas quando a mãezinha estava aqui, você não falava isso para ela. Pelo contrário, você até reclamou bastante para mim da sua mãezinha. E hoje você sente falta dela. Mas será que você aproveitou tudo que poderia ter aproveitado quando ela estava aqui? Eu vejo isso hoje as pessoas fazerem com as mães que estão vivas. Eu falo, ó, você está reclamando, daqui a pouco tua mãe morre, você vai ficar chorando. Uma hora você vai lembrar, fala, pô, eu queria um abraço da minha mãe hoje, queria falar com a minha mãe. Mas enquanto ela estava aqui, você nem ligava para ela. O benê, você só vai dar valor pro benê o dia que o benê pegar outra. O dia que o benê catar outra lá e sumir da tua vida, não vai precisar nem morrer. Ele vai matar o relacionamento só. Você enlouquece. Que é vingança. E se ele morrer, você vai dar escândalo lá no caixão. Me leva com ele. Né? É assim que a gente faz. Porque isso aconteceu. E aí o sofrimento ali, ele vem justamente porque eu não fiz tudo que eu poderia ter feito com aquela pessoa. Por isso que o povo dá escândalo quando as pessoas morrem. Às vezes os vivos dão mais trabalho do que o morto. O morto não dá trabalho, né? Ficar ali. Mas o vivo dá. Desmaia, tem que chamar ambulância, tem que passar mal, né? Aqueles escândalos horrorosos, aqueles gritos. Por que aquilo? Por que eu tenho que mostrar o sofrimento? Porque tanta fragilidade dentro de uma coisa que eu sei que vai acontecer. Seria a mesma coisa de eu dar um escândalo, porque olha, tá amanhecendo. E eu vou dar um escândalo hoje nesse dia, porque daqui a pouco vai escurecer. E eu tenho medo da noite. Ah, mas você é ave, você não tem sentimento, você não tem emoção. Eu tenho sentimento. Mas o sentimentalismo, não. Já tive bastante, mas comecei a observar que isso não é um caminho legal. O sentir de verdade. Você fala mesmo que você gosta para quem você gosta? De verdade mesmo? De alma e coração? Olha, eu gosto de você sem nenhuma contrapartida. Eu gosto porque eu gosto. Embora você até não goste de mim, não tem problema, mas eu gosto de você. Não, a gente é reativo. A gente aprendeu a viver, né, nessa, não na dualidade, mas na rivalidade. Então, para eu gostar, tem que. Então, sempre tem que ter uma troca em cima daquilo tudo. E eu vou esquecendo os meus sentimentos. E aí as pessoas que falam para mim do sentimento, quando eu digo essas coisas, falam assim, ah, mas você não tem esse sentimento, eu fico pensando, cadê o dela? Porque aí ela reclama, ela fala disso, ela fala daquilo, e eu fico só observando. Onde será que ela vai parar com isso? Daí vem o respeito, daí vem a compreensão. Se eu entender a dualidade da vida, eu acredito nesse infinito. Como eu falei do golfinho, só muda de plano no conceito indiano. Mas a vida ela continua. Só troca a casca. O corpo é perecível, mas e a tua essência? É como as flores. Você olha as flores lá no jardim, ela está aqui. Daqui a pouco ela morre e nasce de novo. Aí a pessoa fala, mas ali são outras flores. Eu falei, mas o que é que você entende da essência da flor? Para saber se é outra flor mesmo ou se não é a mesma. O corpo é diferente, o corpo é perecível. Nasce ali, as pétalas caem, né, da rosa, da flor, e depois nasce de novo. Será que não é a mesma flor? Só num corpo novo? Não é assim que acontece com a gente? Será que não é a mesma pessoa, a mesma essência num corpo novo? Porque daí a gente vai para aquele, né, aquele conceito. Por que é que tem gente que lembra de tanta coisa, tem gente que tem tanto talento, tem gente que vem com tanta coisa ali dentro, né? De si. Às vezes você vê crianças fazendo cada coisa e fala, gente, como é que pode uma criança fazer um negócio desse? Ah, é a criança índigo, é a superdotada, é isso. Ué, mas de onde veio isso? Ah, mas é um mecanismo no cérebro lá que dá eletricidade do átomo, da matéria, da ameba, não sei. Tá, tudo bem, tem muita especificação científica, mas por que não acontece com todo mundo?
Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma outra experiência que foi vivida por aquele ser, por aquela essência, que traz esse aprendizado agora. Isso é a evolução da vida, gente. Eu não tenho nada, né, melhor do que isso que eu possa tentar mudar de ideia dentro das experiências que eu vivi. Então a criança vem com talento para desenhar, para pintar, para compor. Fala, gente, mas tem 5 anos a criança e ela escreve maravilhosamente bem. De onde ela aprendeu isso? Ela fala, ela tem um talento para aquilo. Ah, é um dom. E de onde veio esse dom? Onde ela aprimorou esse dom? Ganhou no bingo? Puf! Não. Aquilo vem da essência dela. O corpo é diferente, mas a essência é a mesma. Então a nossa presença aqui, ela é eterna, ela é fundamental. Por isso que você não é esse ser que todo mundo tenta colocar aí diante da natureza, um ser pequenininho. Não é aquele ser que a religião tenta pôr como pequenininho, pecador diante da grandeza do mundo e de Deus. Que a mídia coloca você pequenininho dentro da natureza. Não é. Você é parte integrante e fundamental da natureza. Você é tão grande quanto. Então esse sentimento que a gente traz de pequenez, de medo de ser quem nós somos, é que faz com que o sofrimento aconteça nesse mundo. Faz com que você não entenda realmente. E aí faz você se juntar a grupos, né? Aquela alcateia, aquela matilha, você vai dando nomes a elas. E aí muitas vezes o outro grupo vira o teu inimigo. Isso acontece inclusive dentro da família. Você tem grupos dentro da família. Pai e filho de um lado aqui, mãe e filhos do outro lado de lá, e guerreando entre si, dentro do trabalho, dentro dos relacionamentos, junto com o bem. Porque eu não entendo a magnitude da vida. E aí eu vou desrespeitando o direito dos outros também de ser e de ter. Eu vivo em função do outro. O outro querendo viver em função minha. Eu vivo porque o outro fez, eu vou fazer. Porque eu vou ser melhor. Uma competitividade. Quando nós não viemos aqui para competir, nós viemos aqui para integrar, para colocar ali uma posição junto da outra, porque a minha essência traz coisas que a tua não traz. E a tua traz coisas que a minha não traz. E através dali, dessa conjunção, dessa sociedade, por isso que vivemos em sociedade, faz nós interagirmos um com o outro. Eu não sou melhor e nem pior do que vocês. E vocês não são melhores nem piores do que eu. Eu não sou mais inteligente, mais do que vocês e vocês não são mais do que eu. Cada um traz na sua essência uma base, uma vivência, uma experiência. Por isso que é tão importante as reflexões aqui. Onde eu troco essa energia com vocês, onde a gente bate. Aqui eu estou fazendo um bate-papo com amigos. Eu não estou dando aula, eu não estou doutrinando. Isso aqui é simplesmente um bate-papo com meus colegas. Todos vocês que escutam esse áudio agora são meus amigos. E de certa forma ou outra, a gente aprende um com os outros. Então essa interação, ela é muito gostosa. Isso aqui não tem nenhuma contrapartida. Eu não faço isso aqui porque eu vou ter lucro aqui, eu vou ganhar ali, ou porque eu vou ser o melhor. Não. É porque vão me ensinar. Não. Simplesmente faço porque gosto. São experiências que eu vou observando no meio do caminho e que eu vou passando para vocês, até como forma de abrir o pensamento daqueles que estão, e todos que estão aqui, que estão ouvindo, estão sintonizados a isso. Quem não quer, sai. Essa é a grandeza da vida. Então, quando a gente tem medo de viver assim, a gente tem medo de se relacionar com o mundo. Se você tem medo de se relacionar com o mundo, é como se você estivesse contra Deus, contra a criação. Porque eu volto a repetir, no contrato estava escrito: você não vai ser feliz a vida inteira, você vai ter momentos de felicidade. Você não vai ser triste a vida inteira, mas você vai ter momentos de tristeza.
Você não vai sofrer essa vida toda, mas você vai ter momentos de sofrimento. Você vai ter momentos de prazer e você vai ter momentos de dor. Isso tudo faz parte do combo. É um pacotão que a gente fechou e assinou. Mas a gente só vem aqui, eu não sei de onde tirar essa ideia, de buscar somente a alegria. E somente a alegria não vai trazer os ensinamentos que a tristeza também traz. Porque a tristeza é um sentimento dentro da gente, dentro da nossa essência. Ela faz parte. Ah, mas a tristeza é ruim. E quem é que te ensinou que é ruim? Como é que você aprendeu? Se fosse uma coisa ruim, por que Deus colocaria a tristeza dentro da sua própria criação? Então não tem muito sentido isso, né? Aí o pessoal começa a criar o diabo, porque aí fala, o que foi bom é Deus, o que é ruim é o diabo. Ainda assim existem essas duas forças. Então até nisso a gente tem a dualidade. Céu e inferno. Agora precisa ver o que é que você coloca como céu e como inferno. Porque eu vejo muita gente que diz que anda no céu, mas a vida é um inferno. Então, a gente precisa começar a tomar consciência disso. Esse áudio aqui a gente poderia falar muito dele. Eu vou encerrar ele por aqui, que eu acho que já dei bastante exemplos, mantendo aquele padrão no máximo 30 minutos ali, para a gente poder refletir um pouco, pensar e observar. Você tem medo da vida e você tem medo da morte? Lembre que se você tem medo da morte, você também tem medo da vida. Se você tem medo da vida, é porque você também tem medo da morte. E ambos os caminhos não vão te levar a um lugar muito bacana. Então entenda a vida, celebre a vida, mas celebre a morte também. Faz parte. E a morte não é o fim. Tira o pensamento de que morrer acabou, de que morrer deixou de existir. Porque se você estudar, aprofundar isso direitinho, você vai entender que a morte é tão viva quanto a vida. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até o nosso próximo áudio.